A gente passa a vida inteira juntando conhecimento, né? Mas já paramos para pensar como a gente sabe o que sabe? Tipo, de onde vem essa certeza toda sobre as coisas do mundo? Pois é, vamos mergulhar nisso, porque entender as diferentes formas de conhecimento pode, olha, mudar o jeito que a gente enxerga tudo. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai dar uma olhada nas duas principais formas de saber e entender a treta histórica que rolou entre elas e depois ver uma proposta para juntar as duas. E claro, no final, por que tudo isso é super importante hoje em dia. Vamos pensar numa coisa bem do dia a dia. Chuva. Como é que a gente sabe que vai chover? Às vezes, sei lá, o céu fica daquele jeito, mais escuro, o vento muda de direção, dá até para sentir no ar. Não precisa ser meteorologista para sacar que vem temporal por aí, né? Essa intuição, essa sabedoria que vem da experiência, é exatamente o nosso ponto de partida. E essa previsão de chuva que a gente faz meio que no olho nos leva direto para as duas grandes formas de conhecimento sobre as quais vamos conversar hoje: o senso comum e o conhecimento científico. Então, o que é o senso comum? Basicamente, é aquele conhecimento que a gente absorve só por estar vivo. Ele nasce da observação, da experiência do dia a dia. É a sabedoria que fala, leva o guarda-chuva que o tempo está virando. É algo que surge na hora, bem prático e que passa de pai para filho, de uma pessoa para outra. E olha que incrível, aqui a gente consegue ver esse conhecimento ganhando um rosto. Essa é a Dona Flor. Imagina só, desde os 7 anos de idade ela aprendeu sobre plantas que curam e se tornou uma baita curandeira e parteira na comunidade dela. O conhecimento da Dona Flor não veio de livro, não veio de laboratório, veio da prática, da observação atenta da tradição. Isso é o senso comum na sua forma mais pura, mais potente. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o conhecimento científico. E ele é bem diferente. Não é espontâneo, de jeito nenhum. Pelo contrário, é super metódico. Ele segue um caminho rigoroso, sabe? De investigação, de verificação, para conseguir construir teorias que explicam o mundo de um jeito organizado, de um jeito lógico. E essa imagem aqui mostra de uma forma espetacular o resultado desse processo todo. Um veículo desses não aparece do nada, né? Ele é fruto de anos e anos de pesquisa, de testes, de cálculos, de uma galera de especialistas trabalhando junto. É a ciência mostrando sua ambição não só de entender o mundo como ele é, mas de transformá-lo. Só que, historicamente, essas duas maneiras de entender o mundo não andaram de mãos dadas, não. Muito pelo contrário. Elas foram vistas como rivais, sabe? Como se estivessem numa batalha para decidir qual delas era o conhecimento de verdade. Vamos colocar os dois lado a lado para a gente ver bem a diferença. O senso comum, ele é espontâneo, nasce da experiência de cada um e, por isso, é mais subjetivo. Já a ciência busca o oposto, ser metódica, sistemática, objetiva, com resultados que qualquer um, em qualquer lugar, possa testar e confirmar. Era como se fosse a noite e o dia. E essa briga toda acabou levando a um movimento que defendia que só um jeito de conhecer era o certo. E isso mudou, e muito, o jeito que a sociedade via o que era saber de verdade. E esse movimento foi o positivismo. Para a galera do positivismo, a coisa era simples. Ciência era o único caminho para a verdade, ponto final. Qualquer outra coisa, tipo senso comum ou a religião, era vista como algo incompleto, irracional, quase como um estágio infantil do pensamento humano que a gente precisava superar. E isso não ficou só no campo das ideias, não. Aqui no Brasil, o positivismo teve uma influência gigantesca na proclamação da República. Esta pintura, A Pátria, meio que resume esse espírito, sabe? A ideia de uma nação construída com base na razão, na ordem e, claro, no conhecimento científico. E o mais impressionante é que esse legado positivista está estampado, literalmente, no coração do Brasil. O lema Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira, é uma herança direta dessa filosofia que via a ciência como o grande motor para o desenvolvimento do país. Mas calma, a história não acaba nessa briga. Pensadores mais recentes começaram a se perguntar: peraí, e se o senso comum não for um inimigo que a gente precisa derrotar? E se ele for, na verdade, o ponto de partida? E se desse para construir uma ponte entre esses dois mundos? E é aqui que entra em cena uma figura que mudou o jogo: o educador brasileiro Paulo Freire. A grande sacada dele foi dizer que todo conhecimento, para fazer sentido de verdade, precisa partir da realidade que as pessoas vivem. Ou seja, aquele conhecimento do dia a dia, o tal do senso comum, não tem que ser jogado fora. Pelo contrário, ele deve ser valorizado como a base para qualquer aprendizado. E isso não foi só papo, não. Foi para a prática. Lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, o método do Freire foi testado. Adultos aprenderam a ler e escrever em tempo recorde.
E sabe por quê? Porque eles não usavam cartilhas com frases distantes da realidade deles. Eles começavam com palavras do universo deles, como tijolo ou voto. Eles partiram daquilo que já conheciam para construir um saber totalmente novo. O processo é de uma simplicidade genial. Olha só. Primeiro passo, você parte da realidade que a pessoa vive, valorizando o senso comum dela. Depois, passo 2, você começa a questionar essa realidade de um jeito mais profundo, mais sistemático, quase como um cientista. E o resultado, no passo 3, é um entendimento muito mais crítico e poderoso do mundo, que junta a experiência pessoal com o rigor da análise. Ok. Mas por que toda essa discussão filosófica importa hoje? No mundo cheio de fake news, de excesso de informação? Ah, importa e como importa. A grande lição aqui é que o senso comum e a ciência não precisam ser inimigos. Eles são, na verdade, parceiros. A nossa experiência de vida é que nos dá as perguntas que realmente importam. E a investigação metódica nos dá as ferramentas para a gente encontrar as melhores respostas. A sabedoria da Dona Flor e a inovação do táxi voador não são coisas opostas. São só lados diferentes da incrível jornada humana para entender o mundo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para levar para casa. Neste mundo de hoje, que é feito tanto de dados quanto de tradições, como é que se equilibra aquilo que se sente, que se vive, com aquilo que se pode provar? Encontrar essa harmonia talvez seja o grande desafio do nosso tempo.